Bem-vindos ao Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste episódio falamos sobre dermatite atópica, uma doença crónica incurável e que se estima que em Portugal afeta aproximadamente 360 mil doentes, dos quais 70 mil têm uma forma moderada a grave com grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Trata-se de uma inflamação crónica da pele que provoca comichão intensa e que pode levar à formação de feridas. Os sintomas da doença variam em gravidade, de pessoa para pessoa, podem afetar diferentes partes do corpo e manifestar-se em qualquer pessoa e em qualquer idade, bebés, crianças e adultos, mas não é uma doença contagiosa. Para falar sobre dermatite atópica, convidámos Sérgio Castro, um dos fundadores da Associação Dermatite Atópica Portugal, a ADERMAPA, e membro do Conselho Fiscal. Bem-vindo, Sérgio, ao Podcast Vidas. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite. Então, como disse, meu nome é Sérgio Castro, tenho 46 anos e sou um dos fundadores da Associação Dermatite Atópica, a ADERMAPA, e tenho dermatite atópica. Obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui hoje connosco. Gostava de começar por lhe perguntar com que idade é que lhe foi diagnosticada a doença e de que forma é que esta doença afeta a sua rotina diária. Conte-nos como é que tem sido viver com dermatite atópica desde o diagnóstico e até aos dias de hoje, e explicando um bocadinho o que mudou. Ou seja, no fundo são duas perguntas. Com que idade é que foi diagnosticada e como é que tem sido viver com dermatite atópica até aos dias de hoje? Certo. Portanto, eu basicamente nasci com dermatite atópica. Desde bebê foi-me diagnosticado a dermatite atópica. Na altura, isto foi no Canadá, eu nasci no Canadá e essa fase entre a nascença e os 8 anos, quando vim para Portugal, não me recordo exatamente de o que é que tenha passado ou sentido com a dermatite atópica, mas também não me marcou, portanto imagino que não tenha sido assim tão negativo. Mas sim, a partir dos 8 anos, vindo para Portugal, comecei a ter um bocadinho mais consciência do que tinha, mas de facto quando comecei a ter 12 anos também me acresceu a rinite alérgica e a asma alérgica, normalmente doenças associadas. E aí, para além do problema de saúde, não é? Que tinha algumas limitações a nível de desporto, não podia correr muito, tinha crises de asma, mas também ao mesmo tempo suava e tinha problemas de pele. Tinha a questão de que era uma doença muito chata de lidar, porque lembro-me sempre de estar a coçar, de dormir com luvas, de tentar arranjar sempre soluções para evitar a coceira e depois ter vergonha também de ter as mãos com feridas e os cantos da boca também eram zonas que me apareciam. Portanto, era sempre aquela sensação de que quero esconder. Felizmente não era uma pessoa muito estigmatizada, digamos assim, não sofria muito de bullying por causa disto, mas ao mesmo tempo sentia que não queria mostrar o verdadeiro eu. Depois, a partir por volta dos 32 anos, talvez, a rinite e a asma basicamente atenuaram e a dermatite atópica ficou completamente a tomar conta como doença. E aí sim tive crises gravíssimas de simplesmente ao virar o rosto, rasgar a pele no pescoço e aí sim era muito complicado ter feridas expostas e mesmo a dificuldade física de ter estas fissuras e feridas assim tão abertas. Hoje em dia, felizmente, já estou medicado de uma forma... Sempre estive medicado, mas esta vez uma medicação um pouco mais eficaz, no meu caso. E, portanto, consigo conviver com pequenas crises de dermatite atópica, mas convivo muito bem com elas, sinto-me verdadeiramente como se não fosse doente quase. Obrigada, Sérgio, por este testemunho. O Sérgio tem vivido a vida toda com dermatite atópica e eu gostava de voltar ao tema do estigma, porque sabemos que a dermatite atópica é uma doença que tem um grande estigma associado, sobretudo nas crianças, e os números indicam que são cerca de 10% de crianças que são afetadas por esta doença e por isso a minha pergunta é: o que é que pode e deve a sociedade fazer para garantir que estas pessoas se sentem, não estigmatizadas dentro do seu dia-a-dia e no seu dia-a-dia? Certo, é verdade, Isabel. Eu felizmente não sofri muito disso, mas de facto na idade mais jovem as crianças são um bocadinho complicadas.
basta ver alguma coisa diferente num colega que pode ser alvo de algum gozo ou algum bullying. E, portanto, é uma pergunta complicada, porque, de facto, a única coisa que podemos fazer, nós como associação e mesmo a sociedade, é informar, porque temos que explicar e desmistificar que isto não é uma doença contagiosa, porque sei que esse é um dos problemas. Quando eu era pequeno, eu disse que não senti-me estigmatizado, mas a verdade é que houve uma fase da minha vida em que eu estendia a mão para cumprimentar as pessoas e como tinha algumas feridas na mão, as pessoas ficavam assim um bocadinho assustadas a pensar o que é que se passa, porque é que tens feridas, tens alguma coisa contagiosa. Mas para mim não foi assim muito complexo, porque era uma situação fácil de contornar, simplesmente não cumprimentava ou dava só um toque no ombro e ultrapassava. Mas de facto é complicado e a Associação de Dermatite Atópica, a Dermap, está a tentar informar junto às escolas, informar com folhetos nos hospitais, informar o máximo da população possível e dos doentes para criar alguma força nas pessoas e força na doença para que seja conhecida, desmistificada e simplificada, digamos assim, porque apesar de ser uma doença complicada para o doente, não tem problema nenhum para mais ninguém, simplesmente só para o doente e talvez até os pais, porque tem que lidar com um filho doente. Mas basta isso, não há assim muito mais complexidade na doença para outros, percebe? Certo. E Sérgio, voltando e pegando nesse tema daquilo que tem sido o papel e o trabalho da ADERMAP na consciencialização da sociedade para esta doença, para mais e melhor informação em saúde, o que é que acha que, por exemplo, os profissionais de saúde, os médicos, os políticos podem e devem também fazer para ajudar a destigmatizar a doença? Portanto, nós, enquanto associação, fomos criados nascemos em 2018, no dia 14 de setembro, exatamente com a data do Dia Mundial da Dermatite Atópica, com o intuito de dar voz a quem tem dermatite atópica. Portanto, a associação tem esse objetivo final, que é, de facto, defender e proteger e lutar pelas pessoas com dermatite atópica. E, portanto, com isso, nós tentamos, ao mesmo tempo, promover literacia tanto aos médicos como às pessoas, como aos pais, como aos professores, a toda a gente, à sociedade em geral, para que, lá está, a doença seja mais conhecida, seja mais desmistificada. Ao mesmo tempo, temos algumas iniciativas com parceiros, como a Escola da Atopia, a Escola de Dermatite Atópica, em que vamos, junto com especialistas e profissionais da área, falar com pacientes, no caso de adultos, ou então com pais de filhos com dermatite atópica, numa tentativa de desmistificar e de ajudar a perceber e como melhorar ou até antecipar crises que possam ter e, portanto, evitar crises maiores. Ao mesmo tempo, também tentamos criar campanhas de sensibilização, folhetos informativos, todo tipo de informação que possa se difundir de modo a realmente ajudar na tomada de decisões, mesmo a nível político, tentar arranjar, por exemplo, com participação de medicamentos, que é sempre um problema que se encontra nas pessoas que têm dermatite atópica. E assim, desta forma, sim, lutamos para conseguir algum apoio para pessoas com dermatite atópica. E tem sentido abertura, Sérgio, por parte do poder político e por parte dos médicos também nesse trabalho conjunto? Claro que isto não é um trabalho que se consiga fazer em 2 dias, nem em 2 anos. Nós, de facto, nascemos em 2018, passamos 2 anos de Covid que dificultou algum trabalho da associação, mas sentimos, sim, que houve algum avanço, houve já com participação em medicamentos, houve mesmo medicamentos aprovados que anteriormente não eram aprovados. Portanto, a força de uma associação a lutar contra os poderes de decisões políticas nota-se aqui e, de facto, mesmo com os médicos, começa-se a perceber que começam-nos a ouvir e começam a perceber que há vantagem em união e conversar uns com os outros para que dessa forma se possa, de alguma forma, melhorar e crescer.
Muito bem. Eu gostava de voltar ao tema do tratamento e sabemos que o tratamento da dermatite atópica em Portugal envolve uma abordagem multidisciplinar, com a participação de diferentes especialidades médicas, nomeadamente dermatologistas, pediatras, alergologistas e outros. E, de facto, o tratamento, ou o grande objetivo do tratamento é o alívio dos sintomas, controlar estas crises agudas e sobretudo, também a reduzir a frequência e a intensidade das recorrências. E eu queria perguntar-lhe, Sérgio, como é que uma pessoa que vive com dermatite atópica é acompanhada em Portugal e que cuidados médicos necessita? Ora, eu posso falar do meu caso pessoal e posso falar mais ou menos de conhecimento de causa por pertencer à associação. No meu caso pessoal, na adolescência também, já foi há muitos anos e havia um bocadinho de desconhecimento sobre a doença e não havia tanto acompanhamento, mas nos dias de hoje, de verdade sinto que há multidisciplinaridade na parte de saúde. Eu, por exemplo, sou acompanhado por imunoalergologia, mas que também tenho um pé na dermatologia. Há pouco tempo tive problemas nos olhos e, portanto, a oftalmologia fez parte deste leque de médicos, porque a medicação que tomo pode afetar a vista. Depois, ao mesmo tempo, como é uma doença que afeta também o humor, e porque, no fundo, é complicado, estamos sempre incomodados, o sono é muito pouco às vezes. E, portanto, a psicologia também entra como um campo médico que nos dá apoio. Portanto, eu sinto verdadeiramente que há essa união dos médicos. Mas não acho que seja ainda igual para todos. Mesmo o acesso a consultas médicas não é fácil. Eu, por acaso, já faço parte do Sistema Nacional de Saúde, mas quem não faz ainda aguarda, às vezes, anos para conseguir entrar. E depois nem todos os médicos têm esta abertura para conseguir passar entre várias especialidades para dar apoio. Mas há um esforço nítido de uma tentativa de união, isso sim. Bom, imagino que seja um desafio andar de médico em médico a tentar encontrar o melhor tratamento e por isso eu gostava, Sérgio, de perguntar-lhe também o que é que ainda falta fazer sabemos que muito já foi feito, mas o que é que falta ainda fazer para garantir ou para tentar garantir de alguma forma a qualidade de vida às pessoas que vivem com dermatite atópica? É uma pergunta complicada, porque eu acho que também cada pessoa lida com a dermatite atópica de maneira diferente. E depois o mundo em que está envolvido também pode facilitar ou piorar as condições. Portanto, isto é uma bola de neve. Se eu tenho comichão a noite inteira ou crises durante a noite e não durmo, como é que eu vou para uma escola ou como é que eu vou trabalhar a 100% focado? Eu percebo que também não é culpa do empregador, ou também não é culpa do professor, mas também tem que haver, de certa forma, algum entendimento disto e alguma aceitação. Há uns dias melhores, há uns dias piores, há uns dias estamos mais bem dispostos, outros dias menos bem dispostos. Portanto, acima de tudo, voltamos ao mesmo, é informação. As pessoas estando informadas, os empregadores, a sociedade em geral, tudo se torna um bocadinho mais fácil. Ninguém está a pedir aqui uma esmola, ninguém está a pedir para que nós olhem para as pessoas com dermatite atópica e digam ai, coitadinho, ele não dormiu se calhar. Não é essa a questão, é só entender que essas coisas acontecem, são normais e aceitar um pouco isso. Nós não queremos um tratamento diferente, só queremos é que entendam o que nós sentimos. E, portanto, se me perguntam o que é que deve mudar ou o que é que ainda é preciso fazer, é preciso informar cada vez mais, é preciso lutar para que realmente sejamos entendidos. É preciso lutar também verdadeiramente para não há cura, pelo menos para já, digamos assim, mas há medicação e há medicamentos ainda em testes, há medicações que ainda não foram aprovados e, portanto, a associação, a Dermap, luta todos os dias para que essas coisas andem para a frente, luta para até apoiar a investigação, para ver se nós conseguimos encontrar outro tipo de medicação, ou até, quem sabe, uma cura, ou pelo menos atenuar a maior parte dos sintomas para que quem tenha dermatite atópica, mesmo que não seja curável, seja pelo menos atenuável, para que não sejam tão fortes as crises e as sensações que nós temos.
E há esperança, há sobretudo esperança, Sérgio. Muito obrigada, estamos no fim do nosso testemunho. Muito obrigada por este tempo que nos dedicou. Percebemos claramente que muito já foi feito, mas temos ainda muito para fazer e por isso seguramente este podcast será mais um podcast que ajudará todas as pessoas que vivem com dermatite atópica em Portugal a saber mais sobre a doença e por isso muito obrigada, Sérgio, pela sua colaboração, muito obrigada por este tempo que passou connosco. Em meu nome e da associação também agradeço. Obrigado. Obrigada. Todas as vidas têm uma história. Esta é a história de Sérgio Castro, que vive há 45 anos com dermatite atópica. São estas partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. O podcast Vidas está disponível na plataforma Spotify e no canal YouTube da Sanofi. Até ao próximo episódio.